Seja bem-vindo a mais uma sessão de Salmoterapia, onde a gente expõe o nosso coração a um salmo e um salmo expõe o nosso coração a Deus. E hoje nós vamos meditar sobre o Salmo 14 e entender como a gente lida quando Deus parece não estar presente, como a gente sai do desespero, da ausência de Deus para a esperança, da certeza, da convicção da presença de Deus. Salmo 14, ele começa dizendo assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel. O texto começa com uma afirmação de que é insensatez dizer não há Deus. E engana-se quem pensa que esse texto está se referindo ao ateísmo apenas e dizer, é tolice dizer que Deus não existe. Esse texto, mais do que isso, está nos dizendo que é insensatez deixar Deus de fora de qualquer coisa. E, por vezes, quem está dizendo não a Deus não é necessariamente quem não acredita em Deus, mas é quem acredita, mas não o inclui em tudo, não o permite participar de toda a vida, ou não participa de toda a vida de Deus. E é esse o contexto do Salmo. Davi está falando de um povo, e ele, mais uma vez, muito provavelmente nesse contexto está falando de perseguições, ele está falando daquele contexto em que Saul e os seus exércitos estão fazendo maldades à procura dele, e ele, de alguma forma, está incomodado com essa ausência de Deus no coração daqueles que deveriam fazer o que é bom. Estão vivendo a insensatez, porque essa é a definição de insensatez. Insensatez é deixar Deus de fora de qualquer coisa. Se você quiser trazer sabedoria, sensatez para a sua vida, traga Deus para sua vida em toda ela. Mas ele ainda diz no verso 1 que o insensato diz no seu coração, não há Deus. E é impossível que os nossos lábios digam uma coisa e o nosso coração diga outra. Não são os lábios que estão dizendo que Deus não existe. É o coração. O insensato diz em seu coração. Por vezes, nós com os lábios dizemos uma coisa e com o coração nós dizemos outra. E vamos ser sinceros, é muito importante ouvir o que o coração tem a dizer. É muito importante entender o que o coração está dizendo. É mais importante entender o que o coração está dizendo do que o que a própria boca está dizendo. Até porque a boca vai falar que o coração está cheio, mas é muito possível também que a gente consiga
com a boca louvar e com o coração estar distante do Senhor. É muito possível que o Deus dos lábios não seja o Deus do coração. E o coração pode estar dizendo, como desse povo, Deus não está nem aí para a forma como vivemos. Esse é o contexto do Salmo, gente. O contexto do Salmo é um povo que está dizendo, Deus não está nem aí. Deus não existe. A gente pode seguir o nosso próprio coração. E é por isso que vem um contexto de maldade, quando entendemos que Deus não está nem aí. Essa é a pergunta. A pergunta do Salmo é, o que eu faço quando Deus não está nem aí, ou parece não estar nem aí, Deus está fora do que está acontecendo em minha vida. E eu no meu coração, e eu quero falar com você, que às vezes até com os lábios, consegue dizer isso muito bem. Deus está aqui, mas no coração, talvez não o perceba. E no coração diz, talvez Deus não esteja nem aí para a forma como vivemos. E é interessante que o coração pode estar dizendo coisas que não são verdade. O coração pode dizer coisas que não são verdade. E diante deste salmo, a gente entende que é importante ouvir o coração. É muito importante ouvir o que o coração está dizendo. Mas mais importante do que ouvir o que o coração está dizendo é quem o nosso coração está ouvindo. Esse salmo vai nos mostrar que o insensato está dizendo no seu coração, Deus não está nem aí, então eu posso viver da forma que eu quiser. O coração sempre vai nos guiar. A questão é quem vai guiar o nosso coração. E quando não ouvimos Deus, começamos a ouvir o nosso próprio coração. Quando não discernimos a voz de Deus, começamos a nos mover pela voz do nosso próprio coração. O coração está dizendo, Deus não está nem aí. Deus não está aqui. Deus não governa minha vida. E hoje o convite é ouça seu coração. Mas mais importante do que ouvir o seu coração é colocar o seu coração para ouvir a Deus. Mais importante do que colocar o seu coração para ser ouvido, e é importante, é colocar o seu coração para ouvir. Porque é nesse contexto que a gente vê a maldade acontecendo. O texto vai dizer que Deus do céu olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda e não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. E, obviamente nós estamos sinalizando mais uma vez para a nossa corrupção enquanto humanidade, como nós precisamos de uma intervenção do Senhor, como só Cristo é justo. Como só Cristo é a salvação, como só Cristo pode nos trazer aceitação diante de Deus. E ele diz no verso 4, acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? E aí ele está dizendo, a maldade é o resultado de ouvir o próprio coração. E não colocar o coração para ouvir a Deus. Nós precisamos discernir o que tem no nosso coração. Mas mais importante do que isso, nós precisamos discernir o que está no coração de Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração para ouvir, mas é lindo que o texto diz que não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se corromperam. E sabe o que eu acho lindo? É que o contexto do Salmo talvez seja esse. Onde está Deus? E o insensato diz, Deus não está nem aí. E
a realidade é que é uma busca por Deus. É uma busca, é um grito de desespero por Deus. Mas sabe o que eu acho lindo é que na nossa busca por Deus, é Ele quem está nos buscando. Sempre é o Senhor quem dá o primeiro passo. Sempre é Ele que está buscando os que querem ser encontrados. O Senhor sempre busca os que querem ser encontrados. E quando a gente entende que Deus está nos procurando, e quando a gente entende que Deus está procurando corações, Deus está procurando aqueles que querem ser encontrados. E na nossa busca, quem nos acha é Ele. E hoje, na nossa procura onde está Deus, talvez a coisa mais importante a fazer é entender que essa busca não é nossa. Que o Evangelho é uma mensagem de que é Deus quem está nos buscando. Que o nosso trabalho todo dia não é achar Deus. O nosso trabalho todo dia é ser achado por Ele. E o nosso coração vai dizer onde é que Deus está. Diante da maldade, diante da corrupção, diante do que acontece de ruim, o insensato vai dizer, Deus não está nem aí. Mas o sábio vai poder dizer para o seu coração, Deus está bem aqui. Essa é a diferença entre a insensatez e a sabedoria. O insensato ouve seu coração dizendo, Deus não está nem aí. O sábio diz para o seu coração, Deus está aqui. O salmo começa respondendo a quem diz que Deus não está nem aí e mostrando sintomas de gente que acha que Deus não está nem aí. Mas o objetivo é olhar para tudo isso e você poder dizer para o seu coração, Deus está bem aqui. Eu quero convidar você a fazer isso hoje. A olhar para o seu coração, ouvir o que ele tem a dizer. Ouça o seu coração. Mas mais importante do que isso, coloque o seu coração para ouvir. Porque o último verso do Salmo vai dizer, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel, porque essa é a jornada, é a troca. É a troca do desespero para a esperança, do problema para a promessa, da crise para Cristo, da humilhação para a exaltação. Porque nós não podemos confiar no nosso coração, mas o nosso coração pode confiar em Deus. Eu quero orar por você, que o seu coração tem dito coisas que não deveria dizer porque não são verdade. E eu quero encorajar você a ouvir o que seu coração tem a dizer, a ser compassivo, compadecido e generoso com você mesmo, amoroso com você mesmo. Mas eu quero orar por você que hoje decide não apenas ouvir o que o coração está dizendo, mas decide dizer ao próprio coração. Quero orar por você que talvez está pensando assim, Deus não está nem aí com o que acontece. Olha quanta maldade. Deus não está nem aí. Eu quero orar para você, por você, para que você tenha um entendimento no seu espírito de que Deus está bem aqui agora.
Você começou dizendo Deus não está nem aí. E hoje você vai ter um entendimento de que Deus está bem aqui. Quero orar por você que tem procurado Deus e não tem achado. Para que hoje você pare de procurar Deus. E se permita ser achado. Porque na nossa busca, quem se adianta e nos busca é Ele. Hoje você pode sair desse lugar de desespero, de quem procura e não acha Deus, e entrar nesse lugar de esperança, de quem sabe que está nas mãos de Deus. Quero convidar você a sair da agonia do problema e entrar na alegria da promessa. Eu quero convidar você a sair da crise, vindo para Cristo. Quero convidar você a sair desse lugar de humilhação e entrar na exultação. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o nosso coração pode ser enganoso, mas o teu coração desfaz o engano. Porque nós não podemos confiar no que pensamos ou sentimos, mas podemos confiar no que tu pensas e sentes. Obrigado, Pai, porque ainda quando nós não tivemos, o Senhor nos vê. Ainda quando nós, na nossa insensatez, podemos dizer no coração coisas que não são verdadeiras, nós podemos olhar para o nosso coração e dizer o que ele precisa ouvir. Pai, nesse momento eu oro por irmãos e irmãs que estão em meio às crises, em meio às dores, sofrendo e procurando o Senhor. Nesse momento, a minha oração é para que eles não te achem, mas sejam achados. Que o Senhor se revele. Que em meio a corações que estão dizendo hoje Deus não está nem aí, ecoe uma voz que diz, eu estou bem aqui. Que a tua presença se manifeste, Pai. Que a tua presença visite os corações agora. Que haja uma intervenção poderosa no Espírito. E nesse momento, que o Espírito diga ao coração aquilo que ele precisa ouvir. Nós queremos fazer silêncio para ouvir o nosso coração, mas nós queremos que o nosso coração faça silêncio para ouvir o que o teu Espírito está dizendo. E nós vamos viver em tua presença, porque é para isso que fomos criados. Em nome de Jesus, amém e amém. Que essa mensagem te abençoe, e se ela te abençoou, eu quero pedir a você que deixe um comentário aqui embaixo, dizendo Deus está bem aqui. Escreva aí, Deus está bem aqui. Quero encorajar você a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, a mais corações que podem estar angustiados, perguntando onde é que Deus está. Talvez o coração está dizendo Deus não está nem aí. Eu quero encorajar você a compartilhar essa mensagem, a curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tem Salmo Terapia toda semana, tem vários vídeos por semana, eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. Se você ainda não adquiriu meu livro Divinamente, o link vai estar aí na descrição e eu tenho certeza que ele também vai abençoar a sua vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero você nos próximos conteúdos. Deus te abençoe. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, porque saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus te abençoe e até a próxima Salmo Terapia.